Olha só, quem nunca se perguntou como é que as grandes empresas parecem adivinhar o que a gente vai querer comprar, né? Parece mágica, mas não é. O nome disso é previsão de demanda. E hoje a gente vai mergulhar nesse universo, seguindo os passos da aula do professor Rafael Vasconcelos. Bora entender como se olha para o futuro dos negócios. Então, vamos lá, direto ao ponto. Pensa comigo. Toda empresa, não importa o tamanho, vive com uma pulga atrás da orelha. Como é que se decide quanto produzir? Ou qual o estoque certo para não sobrar nem faltar? Tudo isso quando o futuro é basicamente uma grande interrogação, né? Esse é o grande desafio de qualquer negócio. Essa imagem aqui, nossa, ela captura a sensação direitinho, né? É um turbilhão de coisas acontecendo, um caos total. Tomar uma decisão no meio disso tudo, sem nenhum tipo de guia, é tipo sair para velejar numa tempestade sem bússola. É um risco gigantesco. Mas a boa notícia é que existe sim um farol para ajudar a gente a navegar. E essa luz, essa bússola que eu falei, é exatamente a previsão de demanda. Simplificando bastante, é o processo de usar dados, usar métodos para tentar estimar o que as pessoas vão querer comprar lá na frente. Sabe qual é a grande sacada aqui? É trocar o puro achismo por uma análise bem mais estruturada, para chegar muito mais perto do que de fato vai rolar. Tá, beleza. Mas por onde se começa? Isso não é mágica, né? E, segundo o professor Vasconcelos, para uma previsão dar certo, ela precisa de uma base muito, mas muito sólida. Vamos dar uma olhada em quais são os tijolos que formam essa construção. Essa base se resume a 3 passos bem diretos. O primeiro, definir os objetivos. O que exatamente a gente quer prever? A venda de um produto X, só para o próximo trimestre? Ter clareza aqui é tudo. O segundo passo, coletar informações. É aqui que a gente mergulha nos dados, sabe? Histórico de vendas, se vende mais no frio ou no calor, o que a concorrência está fazendo. E por fim, o terceiro, escolher as técnicas. Com todos esses dados na mão, qual vai ser a melhor ferramenta para analisar tudo isso? E olha, pular qualquer uma dessas etapas é como construir um castelo de areia. A primeira onda leva. E aí, quando a gente fala em escolher as técnicas, o professor Vasconcelos aponta para uma encruzilhada bem importante. Existem basicamente 2 grandes caminhos, 2 filosofias bem diferentes para tentar adivinhar o que vem pela frente. E aqui estão os 2 caminhos. De um lado, as técnicas qualitativas. Elas se baseiam na experiência das pessoas, na intuição, no feeling, sabe? É a arte da previsão. Do outro lado, as técnicas quantitativas. Aqui a conversa é outra, é matemática pura. São modelos que olham para os dados do passado para encontrar padrões e projetar o futuro. É a ciência da previsão. E o grande segredo? Não tem uma melhor que a outra, não. A verdadeira chave é saber quando usar cada uma delas. Vamos dar um zoom primeiro na análise qualitativa. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Sabe quando ela brilha mais? Justamente quando não existe dado histórico para analisar. Pensa só, no lançamento do primeiro iPhone. Não tinha histórico de venda de smartphone daquele tipo, simplesmente não existia. Toda a previsão teve que ser baseada na visão, na experiência das pessoas. É nessas horas que a expertise humana entra em campo com tudo. Mas, na prática, como é que isso funciona? Bom, existem vários métodos. Por exemplo, dá para juntar os executivos mais experientes da empresa e ouvir a opinião deles. Tem também a técnica Delphi, que é bem legal. Vários especialistas dão suas opiniões sem saber quem é quem, em várias rodadas, até chegar num consenso. Isso evita que um influencie o outro. E tem uma que é poderosíssima, ouvir a equipe de vendas. Afinal, são eles que estão lá na ponta conversando com o cliente todo dia. Todos esses métodos, no fundo, têm a mesma ideia: tirar aquele conhecimento valioso que está, literalmente, na cabeça das pessoas. Ok, a gente já viu os passos, os tipos de análise, mas, no fim do dia, para que serve tudo isso? Por que ter todo esse trabalho? Porque o objetivo aqui não é só acertar um número numa planilha, de jeito nenhum. O verdadeiro valor da previsão de demanda vai muito além, é algo muito mais estratégico. E o professor Vasconcelos resume isso de um jeito brilhante. A meta é transformá-las em estratégias que resultem em vantagem competitiva para a empresa. Pensa bem no que isso significa. Uma previsão mais certeira, quer dizer menos produto encalhado no estoque, investimentos feitos com mais inteligência e a chance de reagir ao que o mercado está pedindo antes de todo mundo. No fim, é sobre transformar informação em poder de decisão. E tudo isso leva a gente para uma pergunta final para a gente ficar pensando. No futuro, com tanta inteligência artificial, com tanto dado disponível, será que as decisões vão ser 100% matemáticas? Ou será que a intuição, a experiência humana, aquela das técnicas qualitativas, ainda vai ter um espaço que nenhuma máquina consegue substituir?
A real é que talvez a resposta não seja um ou outro, né? Talvez o futuro seja justamente a combinação dos dois. Fica aí a reflexão. Até a próxima.